Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Hoje nós vamos falar de um assunto que quem não gosta, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça ou é doente do pé. Brincadeiras à parte, há tempos que a música é estudada e tratada não apenas como uma manifestação artística, mas como um fenômeno que tem conexão com diversas outras áreas do conhecimento e da cultura humana. Os recentes avanços tecnológicos estão nos permitindo ir além e relacionar a atividade musical com os aspectos mais desconhecidos do funcionamento do cérebro humano. No programa de hoje, nós vamos falar do cérebro artista, ou de como a neurociência, a música e outras manifestações artísticas estão relacionadas entre si e com o desenvolvimento humano de uma maneira mais ampla. Para isso, estamos recebendo as doutoras Patrícia Vanzella, pianista com atuação frente aos principais conjuntos sinfônicos do país, como o OSESP, Orquestra Sinfônica da USP e Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, Cláudio Santoro, com pós-doutoramento em Engenharia da Informação e coordenadora do Grupo de Pesquisa Neurociência e Música na Universidade Federal do ABC. E a Cláudia Feitosa Santana, neurocientista com pós-doutoramento na University of Chicago e professora convidada da Casa do Saber. Gente, olha, são mulheres incríveis e que têm muito a falar, o assunto é maravilhoso. Tenho certeza, você gosta de música, óbvio que você gosta de música, todo mundo gosta de música e nós vamos falar sobre isso. Agora fica a minha dúvida. Eu, por exemplo, choro quando eu vou ter que assumir, quando eu ouço violoncelo. Não é toda absoluta vez, mas dependendo da peça, eu me emociono num nível que eu choro. Eu sou uma manteiga derretida ou meu cérebro tem um papel aí um pouquinho... Não é só meu coração falando, meu cérebro fala também, as duas. Começando, Cláudia. Começando por mim? Ah, sim, primeira. Acho que não só para a música, para os instrumentos musicais, mas como, por exemplo, para esportes, para balé, entre outras coisas, quando você é, digamos, um fanático, como você é pelo violoncelo, e você toca? Tento. Tenta, mas você faz parte daquilo, você acaba tendo uma relação emocional muito forte. Então, por exemplo, tem estudos que mostram que a pessoa que treina capoeira, ela tem uma ativação cerebral, ok? Uhum. E se você avaliar a pessoa que não treina a capoeira, mas que é uma fanática pela capoeira, já deve ter feito aulas na vida e acompanha a capoeira com frequência, a capoeira lhe fica familiar tanto quanto aquele capoeirista. E aí você faz os dois assistindo, por exemplo, a uma apresentação de capoeira, se você medir a atividade neural, você vai ver que ela é muito parecida. Esses mesmos estudos fizeram com beisebol. E os fanáticos por beisebol, que não jogam beisebol, mas conhecem o beisebol, tal e qual os jogadores de beisebol, eles também têm a mesma ativação neural muito parecida, nossa, cerebral. Visto os fanáticos por futebol, então, meu Deus do céu. E se você colocar o fanático por beisebol, ou você, por exemplo, que é fanática por violoncelo, para assistir o balé e você não é fanática pelo balé, a sua ativação é completamente diferente da do bailarino. Mas se você é uma amadora bailarina, por exemplo, mas fanática pelo balé, você vai ter uma ativação muito parecida, cerebral, do que a de uma bailarina. Patrícia. Então, agora do ponto de vista musical mesmo, não, isso aqui é legal, né? A Cláudia começa com os paralelos e aí vamos lá para o musical. Tem estudos que mostram que... O violoncelo é o melhor instrumento da face da Terra. Eu sabia. A Patrícia vai falar que é piano. Não, eu tenho um duo de piano e violoncelo, eu adoro violoncelo. Que mostram que quando a gente ouve aquelas músicas que fazem a gente arrepiar, né, de emoção, que é esse seu caso, que você chega a chorar, a gente ativa áreas que são áreas que estão relacionadas com recompensa, né? Qualquer estímulo que dê recompensa. Então, sei lá, comer, enfim... Sentir um cheiro gostoso. Que tem uma história, uma emoção relacionada. E ouvir uma música que te emociona de verdade, que pode ser uma música que te emociona, mas não me emocione, né? Então, isso é muito particular, muito subjetivo. Exato. Mas aquela música que te emociona, ela vai ativar áreas que são as áreas que a gente chama de áreas límbicas e paralímbicas, áreas das emoções. Né? Além disso, você vai ter uma descarga de dopamina aí bem legal. Tá.
Em vez de comer um chocolate, eu podia ligar uma música. Exatamente. Você pode ligar uma música e comer o chocolate devagarzinho, melhor ainda. Aliás, essa é uma boa dica, por exemplo, para quem tem compulsão por chocolate, sabe que não pode ficar comendo chocolate o tempo todo. A gente já fez esse teste. Né? Ah, é? Fez, né? Eu fiz com a Sofia. Se você puder, inclusive, se você é um compulsivo por chocolate ou por outras coisas, se você puder substituir por questões que você gosta muito, mas que não vão te fazer mal, como, por exemplo, escutar uma música que você gosta, vai te ajudar. Olha que interessante, porque tem a liberação da dopamina. Tem a liberação da dopamina. E, além disso, a gente vê outras variações também, né? Psicofisiológicas, quando você tem aquele arrepio, aquela música que te leva para outra dimensão. A condutância galvânica da pele, né? Você começa, isso muda, a temperatura corporal muda também. Aquele friozinho o na batimento barriga, cardíaco também se altera, taxa de respiração, a pressão arterial. Então a gente tem uma série de alterações fisiológicas mesmo quando a gente ouve aquela música que faz a gente arrepiar. Agora, até agora é uma coisa que a gente consegue sentir. As pessoas até de casa lembram, aquela música, aquela saudade daquela coisa da adolescência, ou daquela pessoa que já foi, ou daquele momento que a gente viveu. Todo mundo sabe disso. Agora, como é que a gente visualiza isso? Até não muito tempo atrás, você tinha que fazer uma ressonância para enxergar direito o cérebro, dependendo do que você queria. Hoje não precisa mais disso. Como é que a gente mapeia esse trabalho cerebral? O que tem de tecnologia? E já vou na segunda pergunta, como é que a gente visualiza a música atuando no cérebro, Cláudia? Fala você primeiro. 2, 1, pode ir. Então, não, assim, a ressonância... A ressonância, na verdade, antes, a ressonância também é muito recente, né? É uma tecnologia que surgiu aí, sei lá, no final do século XX, praticamente, né? Nas duas últimas décadas. E a pessoa parada, estática, ali, sem se mexer, né? Então, assim, você não pode se mexer lá dentro da ressonância. Mas esses estudos que mostram que há liberação de dopamina foram feitos com ressonância. Tá. E SPECT, né? E também tomografia por emissão de pósitrons. O PET. O PET. Mas hoje, mais recentemente, agora a gente tem outras tecnologias como a espectroscopia no infravermelho próximo, que em inglês se chama NIRS, né? Tá. A sigla, né? Abreviada. Que são... É aquele capacetinho? É um capacete. Que aí você não tem o problema da ressonância, que você não pode mexer. Porque se você se mexe dentro da ressonância, você vai criar uma série de movimentos e aí a imagem fica muito ruim. Né? Então, a imagem não vai ficar... Aí seu cérebro, você não consegue ver a ativação certinho. Agora, o que acontece? Se você usa o NIRS, por exemplo, ele é um capacete, né? E esse capacete, você tem mais movimentação. Vocês fizeram. Fizemos. A gente fez um estudo para... estudar o papel de liderança e de liderado em duos de violinistas. E aí a gente usou NIRS. E numa situação super natural. Então, os violinistas a gente fez essa captação lá em casa, né? Levamos o aparelho, inclusive, que é portátil, isso tem uma vantagem enorme. A ressonância você não pode levar para lugar nenhum. Claro, né? claro. Então, o NIRS a gente levou lá para casa, o aparelho, os violinistas foram lá em casa, as duplas de violinistas, levaram seus violinos, botaram lá o capacetinho, a touca, né? Na verdade a gente chama de touca, onde tem aqueles sensores, né? Que são sensores de luz infravermelha, emissores e sensores de luz infravermelha que vão indicar de uma maneira indireta a atividade cerebral, a atividade cortical, né? Na verdade não olha lá dentro. Então isso que eu ia perguntar, se eu estava enganada ou não, mas o NIRS tem uma diferença da ressonância, Tem uma diferença da ressonância. Ele vai fazer uma leitura mais cortical, mais superficial, assim, mais próximo do crânio. Okay. Você não consegue ver mais profundamente. Estrutura mais profunda. Então, peraí, aprofundar é a palavra deste programa. A gente faz uma rápida pausa, volta já com Capital Natural. Não saia daí. De volta com Capital Natural, hoje falando sobre neurociência, música e desenvolvimento humano com Patrícia Vanzella, coordenadora do Grupo de Pesquisa Neurociência e Música na Universidade Federal do ABC, e a Cláudia Feitosa Santana, neurocientista e professora convidada da Casa do Saber. No último bloco a gente estava falando desse aprofundamento, porque essa touca não faz uma visualização da parte mais interna do cérebro, e sim de uma parte mais próxima aqui do crânio. Mas o que a gente consegue ver? E como é que a música afeta? A minha dúvida, por exemplo, tem coisas
coisa que a gente sabe que é do córtex frontal, do lóbulo direito, do lóbulo esquerdo. E que lado que mexe, o que mexe? Se eu ouço funk, que eu detesto, eu quero matar alguém, tá afetando que área? Se eu ouço uma música que eu gosto, é um outro lado, como é que é? Tem várias coisas aqui, né? Não, vamos lá. Primeiro a subjetividade de cada um, né? Porque cada um gosta de uma coisa. Você não gosta do funk, eu também não, mas, por exemplo... Mas quem gosta deve ativar muito... Mas, por exemplo, se eu estiver num ambiente escutando rock, eu sinto dor de cabeça. Então, isso é muito individual, varia de cada um. Mas... sim, a subjetividade tem papel fundamental aí, né? Então, mesmo essa questão que nós já falamos agora há pouco, né, de liberar dopamina, lógico, se você escutar uma música que você não gosta, você não vai liberar dopamina, você não vai curtir, enfim, não vai ter essas reações que a gente já mencionou, né? Então, o que ativa, né, quando a gente ouve música? Na verdade, a gente ativa o cérebro como um todo. Como um todo, não é um lado ou outro. Especialmente fazer música. Fazer música envolve todas as funções cerebrais, todas as funções mentais. Fala para ela da questão da melodia e da ritmicidade que você me contou. Sim. Então, isso é interessante, porque você estava falando das técnicas, né, que antigamente tinha ressonância. Na verdade, antigamente, as primeiras pistas sobre o processamento musical vinham de casos de lesão, né? Porque a gente não tinha essa técnica que dava para ver o cérebro em ativação. Então, uma pessoa que eventualmente tivesse uma lesão numa região, um AVC, ou até mesmo um trauma, né? Uma queda, algum tumor, enfim, qualquer coisa que afetasse uma região específica e eventualmente perdesse a capacidade de reconhecer melodias, né? Puxa, então essa região aqui está envolvida no processamento de melodias. Né? Então, essas primeiras evidências de... O cérebro estava falhando num ponto que a gente via como é que ele afetava a relação com a música. Que afetava a relação com a música. E aí, o que começaram a perceber que quando a lesão era no córtex auditivo direito, ela afetava mais o processamento tonal, o processamento de alturas, né? Por exemplo, se numa melodia a gente tem um contorno, a gente tem, entre uma nota e outra, tem o que a gente chama de intervalo, né, que é a distância que vai variando, né, de acordo com a melodia. E, então, a lesão no córtex auditivo direito, né, nas áreas de associação, no córtex auditivo direito, ela deixava essa pessoa sem capacidade de perceber contorno e intervalo. Então, ela ficava com dificuldade de reconhecer melodia. Só que essa mesma pessoa continuava com as habilidades rítmicas intactas, né? E, por outro lado, uma pessoa com lesão no hemisfério esquerdo podia ter dificuldade em processar ritmo, em seguir, ou tanto do ponto de vista de produção como de percepção, né? Células rítmicas ou métrica, o prejuízo seria, então, maior no processamento temporal, no processamento rítmico. E o que isso... Do lado esquerdo, né? Mas o que isso que a Patrícia está contando... Assim, você teria vários exemplos de outras questões que poderia mostrar essa lateralização, de algumas coisas que são mais do lado direito ou mais do lado esquerdo, a linguagem. Mas o que é interessante é que esse exemplo da Patrícia é um exemplo que mostra que, para você produzir artisticamente, digamos, composições, uma música, com ritmicidade, com melodia, o que você precisa do seu cérebro inteiro funcionando. Os dois lados do cérebro. E existe hoje em dia um mito das pessoas acharem que há pessoas que trabalham mais com o lado direito, são mais isso ou aquilo, e com o lado esquerdo, mais aquilo outro. E isso, na verdade, não tem nada a ver. Esse exemplo da questão do ritmo da melodia da Patrícia, eu acho que é uma das evidências que mais nos deixa isso claro. Agora, o que é o tal do ouvido... Como é que é? Ouvido absoluto. Ouvido absoluto. A primeira vez que eu ouvi falar isso foi com ela. O ouvido, o tal do ouvido absoluto. E ela tem. Você tem? Tem, né? Tipo, tem. Mutante você. Mas qual é a existe um grande mito, né, em relação ao ouvido absoluto. É uma característica. Mas tem muita gente que nunca ouviu falar. É uma habilidade cognitiva, assim, que alguns músicos têm. A gente fala músicos porque, por definição, é aquela pessoa que consegue identificar notas musicais, né, sem nenhuma referência. Então, por exemplo, se toca o telefone ali,
sei que Fá menor. é um Fá, ou sei lá, toca o apito do micro-ondas, eu digo é um Mi bemol, entendeu? Sem ter que checar. Mas isso significa que você faz isso o tempo todo? O tempo todo. Mas assim, é o nível de dizer que é um Fá menor, um Fá... Não, Fá menor já envolve aí a questão de tonalidade. Saber enfim, é um label, é um rótulo que você coloca numa frequência. Então, é uma associação de uma frequência com um rótulo que você aprendeu. Mas isso diferencia o profissional, né? Então, aí que entra o mito. Tem algumas... o ouvido absoluto, ele pode ter algumas vantagens, mas ele não é fundamental para o bom desempenho musical. Ok. Um bom desempenho musical, ele é muito mais fundamentado no desenvolvimento do ouvido relativo. Né? O ouvido relativo, que é um ouvido que é treinado. E aí todo mundo pode treinar, Todo qualquer mundo pessoa. pode treinar. Tá. O ouvido absoluto, a gente ainda não tem aí uma história muito bem contada com relação à origem disso, mas a gente tem vários indícios que sugerem que o ouvido absoluto possa ter aí um componente genético, mas que a pessoa, a criança, tem que ser exposta até uma determinada idade para manifestar essa característica, que a gente chama de período crítico. Se ela for exposta a isso... Se ela for exposta, se ela aprender o rótulo, né, associar o rótulo com a frequência, e ela já tiver essa predisposição genética, ela pode manifestar, ter ouvido absoluto. Né? Mas aí vem a pergunta, é um ouvido ou é o cérebro? É o cérebro. É o cérebro. Na verdade, assim, também isso é uma coisa que a gente está pesquisando, mas aparentemente essa habilidade é uma habilidade que envolve vários processos, né? Um deles é a percepção do tom, do pitch, da altura, né? Que isso todo mundo ouve. Mas o rótulo, aparentemente, tem que ser aprendido. Tem que ser aprendido e tem uma relação com tem um estudo, por exemplo, alguns estudos têm mostrado que portadores de ouvido absoluto têm uma ativação no córtex frontal dorsolateral posterior esquerdo, quando ouvem notas. Peraí. Frontal... Dorsolateral posterior. Melhor você pular essa ponta. Não, só a ponta que eu não faz onde aqui. Esquerda é aqui, não é? Tá isso? Certo. É aqui, dorso temporal. Frontal. É pra cá. Tá vendo? É aqui. Vai aqui assim ou mais pra frente? Então, aí a gente tem que entrar na ressonância. Tá lá dentro. E tem uma ativação dessa área. Tem uma ativação nessa área quando ouve tons e pessoas que não têm ouvido absoluto não têm ativação nessa área, que é uma área ligada à memória associativa. E o ouvido absoluto é uma associação, né, de percepção. E aí você disse também que isso faz com que, inclusive, a assimetria, digamos, dos dois hemisférios seja um pouquinho maior, né? Então, esse é outro achado, né, desses estudos aí com ressonância magnética, tem um com o PET também que encontrou isso, que portadores de ouvido absoluto têm uma assimetria hemisférica exagerada em favor do hemisfério esquerdo. Tá. Na realidade, a Cláudia pode falar um pouco disso, né? Que a assimetria hemisférica é uma coisa natural, né? Os destros têm, né? Mas o portador de ouvido absoluto tem isso exagerado. E aparentemente é uma característica anatômica com a qual o sujeito nasceu. Muito bem. Não, olha, vamos continuar na conversa Capital Natural. Daqui a pouquinho a gente não vai sair daqui, então você não sai daí também. Até já. De volta com Capital Natural, hoje falando sobre neurociência, música e desenvolvimento humano com Patrícia Vanzella, coordenadora do grupo de pesquisa Neurociência e Música na Universidade Federal do ABC, e Cláudia Feitosa Santana, neurocientista e professora convidada da Casa do Saber. Cláudia, o cérebro tem uma plasticidade curiosa, interessante. A gente continua dizendo, e não sei se isso é um mito, de que nós temos um uso restrito do cérebro. A gente não sabe quanto a gente de fato usa do cérebro. Queria primeiro que você explicasse isso. A gente já tem uma compreensão maior de quanto a gente usa do cérebro? Eu acho que não. Eu acho que existe mais mito nessa história toda do que... Mas é óbvio que se você vai entendendo como a gente... Que nem eu falo, né? A gente adora a neurociência, por quê?
A gente vai estudando neurociência, o que significa isso? É estudar como o nosso cérebro funciona, estudar os nossos comportamentos e conforme a gente vai compreendendo como a gente se comporta, a gente tem a chance até de se comportar melhor, sermos melhores. Então tem essa possibilidade. Mas, por exemplo, como a Patrícia estava falando antes, ainda não se sabe na questão do ouvido absoluto se a assimetria, se ela tem você tem uma maior assimetria, você não sabe quanto isso é bom ou é ruim. Porque você fala que tem pode ser que sim, pode ser que não. Né? Um achado anatômico. Mas o que é interessante é que quando a gente estuda a nossa evolução do cérebro, a gente percebe que sim, a gente tem algumas coisas que tem mais um lado que funciona do que o outro. Mas o interessante é que desde que a gente começou a poder estudar, né, o cérebro e ver a imagem do cérebro, é que quanto mais simétrico, balanceado, melhor. Então, quando você estuda doenças, transtornos, e, por exemplo, um tumor, por exemplo, você vê que existe um desbalanço e não é isso que a gente quer. Então, quando você tem essa história do mito de falar que você trabalha mais com o cérebro direito ou mais com o cérebro esquerdo, que está, na verdade, errado, porque ninguém quer isso. Tá. Todo mundo quer, na verdade, trabalhar com o máximo do esquerdo e com o máximo do direito. Tá. Mesmo que isso seja um pouco assimétrico, porque ninguém é totalmente simétrico, porque ninguém é totalmente perfeito. Eu acho que até um tempo atrás existia aquela mito, né? Aquela história de que a gente só usa 10% do cérebro. É isso que eu tenho que a gente sempre ouve. Não sei de onde vem isso, eu não consigo entender. Esses dias eu vi um que parecia, como é que você aprende? Quantos por cento com X, com Y, com Z? Eu falei, não sei, como é que me dizem isso? Baseado em quê, né? Agora, voltando à questão da música, quer dizer, hoje a música, a gente compreende que ela move as pessoas, que ela trabalha sentimentos, que ela traz memórias afetivas. Apresentar a música o quanto antes para uma criança, no que contribui? E que tipo de música faz diferença? Então, como tudo na vida, né? Quanto mais cedo você aprender, mais fácil vai ser, né? Vai ser o depois. processamento depois, né? Então, e música é uma dessas habilidades, né? Que, enfim, como língua estrangeira também. Sim. A gente sabe que a criança que aprende cedo uma língua estrangeira vai falar sem sotaque, né? Porque aí, enfim, vai ter uma... Um exemplozinho bom, que é diferente do ouvido absoluto, mas, por exemplo, a gente nasce com uma série de, digamos, possibilidades e habilidades de língua que se você não for exposto, você não desenvolve. Então, por exemplo, eu fiquei fluente em inglês muito depois da adolescência. Então, eu não sou uma bilíngue. Meu cérebro não é um cérebro bilíngue. Eu falo mais que uma língua, mas é diferente. Então, por exemplo, japoneses que são expostos ao som do L e do R, até mais ou menos 11, 12 meses de idade, vão ser capazes de distinguir e de pronunciar o R e o L. Mas, por exemplo, aqueles que não foram, vão falar o meu nome, Cláudia. E não vão ter ideia de que tem alguma coisa diferente entre Cláudia e Cláudia. Eles podem até aprender, entender, mas eles são incapazes de pronunciar, porque, na verdade, eles escutam diferente e vão pronunciar diferente. Entendi. Bom, e o que é interessante também, que do ponto de vista musical, isso acontece também, né? Do ponto de vista de processamento de métricas, de ritmos diferentes, bebês que ouvem música de outras culturas até, enfim, não lembro exatamente em que idade, se é 8 meses, 9 meses, mas assim, no primeiro ano de vida, eles identificam quando há alguma mudança, alguma violação na métrica de uma que eu, música por exemplo, cultural, seria incapaz. que a gente, como adulto, seria incapaz, porque ele ainda está ali com o processamento, com todas as janelinhas abertas, né? E você, com a exposição, com a experiência, com o enculturamento, você vai dirigindo, né, a sua percepção para aquilo que faz mais, assim... Faz mais sentido para aquele sentido, contexto. Agora, é a mesma coisa da leitura, né? A música e a leitura andam juntas, se você for pensar. Bom. Sim. A leitura de qualidade, desde criança, desde muito pequeno. Faz toda a diferença. Mas é importante a gente também lembrar o seguinte, até muito pouco tempo, a gente também tinha um outro mito de achar que a plasticidade cerebral era uma coisa que só acontecia em crianças, bebês, né? Sim, tem muitos transtornos, inclusive, que você tem que descobrir rápido, senão você não consegue tratar. Ou se você for tratar, a chance de atuação é muito menor. Mas hoje a gente sabe que mesmo para adulto, tem o quê? 10, 20 anos esse conhecimento?
Mesmo para adulto, a gente tem plasticidade, ou seja, temos esperança aí para todas as faixas etárias. A gente continua transformando o nosso cérebro, né? Não é uma coisa assim estática e data, validade. E quando você pega, às vezes, exemplo de pessoas que, por exemplo, tiveram derrame e têm recuperação, você mostra aí, é isso que você encontra. Claro, claro. Cada vez mais tecnologia mais desenvolvida e que você consegue. Inclusive, tem terapias baseadas em música para recuperação de fala de gente que teve AVC e causou algum dano em áreas que ótimo, porque de processamento da fala. Esta frase que vai deixar aquela vontade em você de querer saber o que a gente vai falar sobre como recuperar um dano no cerebral com música, mas só que é semana que vem. É uma pena, eu sei. O programa desta semana fica por aqui. Mas olha só, semana que vem a gente continua essa conversa sobre o cérebro artista com a Patrícia Vanzella, coordenadora do Grupo de Pesquisa Neurociência e Música na Universidade Federal do ABC, e a Cláudia Feitosa Santana, neurocientista e sócia da Neurociência e Desenvolvimento Humano. Acesse as nossas redes sociais, reveja os nossos vídeos, comente, envie sugestões, participe. Eu sou a Marina Machado e até a próxima semana.